que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. Bom dia, você ouvinte do programa Ponto de Encontro. Estamos mais uma vez aqui, levando nas ondas sonoras da Rádio Itaperuna mais uma vez esse programa que já é habitué. Pode, o Carlos Henrique, nessa manhã de domingo. Bom aí, francês, né? E de antemão, já vamos habitual, que o doutor Hernando hoje ele está impossibilitado de estar aqui conosco. Ô, doutor, pronto restabelecimento. Eu até queria saber do Lino aqui se a gente deve trazer um cartão amarelo para essa dona Zica. Você acredita que a Zica não está respeitando patente nenhuma? Até o doutor Hernando foi visitado pela Zica, ou pelo Zica, não sei qual o nome. Pai do senhor irmão Celso, pai do senhor Carlos Henrique, pai do senhor Betinho, ao Luiz que está ali na técnica, a todos que estão nos ouvindo nos seus lares, que a bênção de Deus seja sobre você e sua família. Realmente, Celso, o Zica ele não respeita a patente, ele visita os barracos, ele visita as mansões, ele visita os pobres, né, classe média, classe alta, enfim, aonde ele chegar, se tiver apontando para ele picar, ele não está nem aí. Mas eu creio que o vilão também dessa história toda não seria o mosquito, propriamente dito, né, Carlos Henrique? A gente tem que ir para a mensagem no cerne da questão. O pecado originou tudo isso, até porque se a gente lembrar no Jardim do Éden, quando tudo era na mais perfeita ordem, eu não posso conceber que um mosquito, por exemplo, picasse lá Adão e Eva e eles tivessem assim, um desconforto. Isso é completamente inconcebível, né, Carlos Henrique? Exatamente, porque é o seguinte, porque é assim, porque tudo isso que nós estamos aí, né, vendo, vivendo, presenciando, né, são consequências, né? Tudo isso é consequência, né, de um ato que ocorreu, né, há vários milênios, né, atrás que enquanto assim, o dia, né, da redenção não chegar, como diz o apóstolo Paulo, né, enquanto o dia glorioso, né, esse último dia, porque, né, nos evangelhos, o interessante é que fala sobre os últimos dias, né, no plural, porque os últimos dias se iniciou na primeira vinda de Jesus, né? Muito bem frisado. E vão terminar na segunda vinda de Jesus, né? Mas o último dia, né, no singular, é o dia da redenção. É o dia que toda essa consequência do pecado, as dores, isso é para o a salvo, morte, né? Exatamente, a morte, né? Esse último dia, não é o quê? Manifestar. É o dia que a morte vai morrer. Exatamente, né? O interessante é que, né, João, né, fala no seu, né, evangelho, né, que a ressurreição, né, no último dia. O caso aí que é muito importante. Muito interessante. Muito importante você estar falando aí. Isso é uma esperança inconfundível. Não é uma esperança religiosa, não. É uma esperança baseada unicamente nessa verdade absoluta que é a palavra de Deus. Porque tem muitos religiosos, líderes religiosos que andam de avião para lá e para cá, visita país, encontra não sei com quem, e não tem essa esperança gloriosa, não prega essa esperança porque não a tem. E não transmite essa esperança pelos seus liderados. Mas nós conhecemos Jesus e a palavra que nos dá essa rica, inconfundível esperança. Ô, irmão Celso, missionário, você for sobre o Zika vírus aí, só que é o seguinte, a prefeitura de Campos agora quer multar até R$1.000 o quintal que for achado esse, como é que chama, a larva do mosquito. Assim, olha a aberração, que para mim é uma aberração. Mas, Lino, você me Agora, fala... só uma parte, se a prefeitura cuidar
das suas áreas, do valão, enfim, todas as suas áreas, tem prefeitura aí que paga, chegando numa casa, não tendo, paga para incentivar as pessoas a cuidar do seu quintal. A prefeitura de Campos quer multar até R$1.000. Isso é uma aberração. Não chega os impostos, não chega a despesa que a pessoa tem. Como é que um camarada pobre que ganha um salário mínimo vai pagar até R$1.000 se no quintal dele for achar esse foco de mosquito? Ó? Mas aí você me faz me lembrar da palavra de Deus. A gente estava meditando. Você quer ganhar dinheiro em cima daqueles que não tem. Só um instante. Porque, na verdade, a gente sabe que o ponto de encontro ele é um referencial no que diz respeito para a sociedade como um todo, você ter um norte. Porque eu observo o seguinte, mesmo as lideranças religiosas, se não atentarem, você vai vestir camisa. O que é vestir camisa? Por exemplo, e a gente sabe que nos dias de hoje há tantas classes sociais se protestando, né? E aí você escolhe o que você achar por bem. Um vai escolher o sem teto, outros vão escolher, por exemplo, o menor abandonado. O Silas Malafaia gosta muito de combater a questão da família, digamos assim, essas vertentes, né, da nova família que está surgindo. Mas eu fico olhando para a palavra que Miqueias capítulo 3, me chama a atenção aqui, quando diz assim, levantai-vos e andai, é isso mesmo? Porque não será aqui o vosso descanso. E fala assim, por causa da corrupção. E fala que a corrupção ela é bem incisiva, não é uma coisa pequena. Onde eu quero chegar? É um mal irreversível. E eu estava meditando hoje cedo na escola bíblica. Se você não atentar para a palavra, você vai acabar como esses jornalistas. Olha, chamando as autoridades disso, daquilo, outro. E quando a função da igreja não é nada disso. A Bíblia diz que a igreja deve interceder pelos homens que estão em iminência. Ora, quem está em iminência? São as autoridades. Há que temos vida quieta e sossegada. Então, você concorda com a Prefeitura de Campos multar as pessoas? Não, a Bíblia diz que os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Onde eu quero chegar? Não tem ninguém que vai colocar freio, muito pelo contrário. Eu me lembro nos anos 70, quando o divórcio, alguém falou, não, o divórcio não vai chegar no Brasil nunca, nós somos um país cristão e tal, não adiantou nada. Não estou dizendo que a gente vai fazer a nossa parte. É claro que a palavra de Deus nos dá um norte para nós, como você... Mas o governo quer aproveitar essa situação do mosquito para ganhar dinheiro em cima daqueles que nada têm. Sim, o governo tinha que incentivar, seja a Prefeitura de Itapiruna, a Prefeitura de Campos, onde for, tem que incentivar, ajudar a população, porque a verba é automática, meu amigo. Existindo pressão ou não, a verba do governo federal é automática. Deixa eu chamar o pastor Ronaldo para essa roda de bate-papo inicial. Pastor Ronaldo, você acha que a corrupção tem algum político que está para surgir, para acabar? Primeiro, vamos falar do Brasil, que é o nosso país. Você acha que, elegendo, por exemplo, um presidente cristão, esse outro, nós tivemos já no estado do Rio, Jeremias de Matos Fontes, as priscas eras dos anos 70, o senhor acha, à luz da palavra de Deus, que está a solução dos governos mundiais, no caso aqui da nossa situação, no Brasil, você se eleger um representante cristão? Bom dia, Celso, bom dia, pastor Lino, Carlos Henrique, Betinho, nosso homem técnico, homem da rádio, né? Ao povo que está ouvindo, rádio ouvinte do programa Ponto de Encontro. Realmente, esse tema suscita muitas e muitas situações. É verdade que nós queremos e precisamos de alguém que tenha integridade, que tenha desejo pelo bem público e coletivo, que é o mais evidenciado para a nossa forma de governo. Porém, a Bíblia diz que os homens em seus pecados vão de mal a pior, chega a asseverar que vão se enganando, sendo enganadores e se enganando também. Então, assim, eu desejo do meu coração que haja pessoas que queiram fazer da vida uma entrega primeiro ao Senhor, como os filipenses, e depois se doar pelos outros também. Mas
Isso depende muito mesmo do que o homem de Deus, a mulher de Deus, queira fazer para glorificar a Deus. E na política também, no meio da igreja. Aí dentro desse assunto, pastor Ronaldo, muito importante, irmão Celso, essa colocação que você fez, aí, todos os homens de Deus, servos de Deus que dirigiu, governou países e governou o mundo, não houve problema de corrupção. É verdade. Na época de Daniel, procuraram corrupção em Daniel, não acharam. Na época de José, todos eram servos do Deus Mas vivo que nós servimos. Não houve corrupção no governo dele, pelo contrário, todo o povo que servia a Deus, os que não serviam, foram beneficiados por eles. Agora, a partir do princípio que nós vamos crer realmente, porque nós temos que ser coerentes, é o que a gente sempre fala aqui no Ponto de Encontro, coerente com o que nós falamos. Até porque nós entendemos que arrebatamento da igreja tem a ver com a, digamos, a coroação final dessa luta, né, em que estamos inseridos. E eu vejo como a palavra de Deus tem se cumprido. E que, na verdade, todos os esforços que até esses homens bem intencionados fizeram ao longo da história, não se esquecendo também, irmãos, que a Bíblia diz que o pecado iria o quê? Aumentar. Então, a gente tem que sempre acompanhar essa linha de raciocínio. O próprio Paulo fala que nos últimos dias o quê? Os homens seriam o quê? Você já percebeu que a coisa está... Os bastidores aqui, né, Ronaldo? Mas aniversariante, olha, você que completa mais um ano de vida, parece que o irmão Ronaldo quer falar a respeito de alguém que está aniversariando hoje, como passou Ronaldo. Isso, hoje tem aniversário de José Adilson Goixá de Souza, lá da Escola Mundial, e a irmã também, irmã Ivone Goixá, da Casa de Oração da Buarque. Um abraço, Deus o abençoe. Tem na sua igreja também hoje? Eu quero mandar um alô para o Jangada, que está. O Jangada é o sobrenome dele, eu acho que chama assim, Jangada Pedreiro. Um abração para você. E toda, sinta-se abraçado pela equipe aqui do programa Ponto de Encontro. E que Deus possa te estar realmente, mais do que isso, não só abençoando e traçando os propósitos que Ele tem para a sua vida. Eu gostaria que o pastor Ronaldo fizesse uma oração para todos os aniversariantes desse dia. Né? Aliás, espera que dia é hoje? 28. Ah, 28? De fevereiro. 29. Ah, tem o 29 ainda, porque eu ia pensar, estava O pensando... ano bissexto. O ano bissexto que alguém estivesse no dia 29 amanhã. E amanhã, né, gente? Pode, como é que a gente faz? Mas só de 4 em 4 anos. Né? Vamos orar pelos aniversariantes de amanhã também? Pode ser? Amém. Vamos lá, pastor Ronaldo. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E a tua boa mão assiste os que se entregam ao Senhor. Te louvamos por este dia especial e pelo que representa para muitas vidas. Ó Deus, que podem completar mais um ano. E hoje nós abençoamos, no nome de Jesus, estas vidas. Já citamos alguns nomes e outros que porventura estejam, quem sabe, passando por momentos difíceis, talvez nem em casa estão enfrentando as muitas lutas que nesta terra ainda temos a enfrentar. Mas a palavra diz que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor é socorro bem presente na tribulação, e o Senhor é o dono da vida, e Ele refaz, Ele renova, transforma. É só que possamos realmente, a cada dia, ter esse entendimento e essa aplicação na sua presença. Que Deus fortaleça assim os nossos aniversariantes com a tua boa mão, com a tua graça, no nome de Jesus. Amém. Para não passar assim batido, a gente estava ouvindo um hino com Nelson Valmir e ele voltou. E a propósito, gostaria de colocar nessa manhã, só para não passar assim em branco, muitos não acreditam que o Filho de Deus vai reinar pessoalmente, visivelmente aqui na Terra. E, inclusive, eu estava reportando na Escola Bíblica, que é uma das revistas mais interessantes, não só porque é escatologia, porque está aqui em xeque a vitória final do povo de Deus, né, na verdade, mas os eventos. Eu estava lendo uma coisa interessante, é difícil de crer mesmo, né, Lino? Se você não tiver realmente a palavra de Deus, se você não estiver vivenciando, se você não for nascido de novo, não vai crer, porque a Bíblia diz que são coisas espirituais, as quais só discernem espiritualmente. Mas eu estava me lembrando, hoje, quando estava lendo, que a Bíblia que quando Jesus voltar para reinar 1000 anos aqui nessa terra, ele vai voltar com um séquito,
um exército celestial. Aí alguém pensa, parece que é aquela coisa de filme, de ficção, né? Lembra aquele tempo ali no National Kid? Não, mas não vai ser isso não. Ali não passa ali uma panorâmica. Como vai se dar esse evento visivelmente? Porque há um hiato entre arrebatamento e a volta gloriosa do Senhor Jesus. É bom esclarecer isso, porque há muita confusão. Todo olho verá, Apocalipse 1:7. Como se dará isso? Como a gente pode explicitar isso para o ouvinte do outro lado possa ter um entendimento? Todo verdadeiro cristão tem essa esperança de a qualquer momento Jesus voltar para buscar a igreja, que é a primeira fase da segunda vinda do Senhor. Volta para o arrebatamento da igreja. Essa vinda para buscar os salvos vivos e os que morreram com ele, o mundo não verá. Só sentirá essa comunhão, esse arrebatamento, verdadeiramente os salvos. Agora, quando ele vier reinar, aí já se, porque a vinda de Cristo no Apocalipse não trata de arrebatamento, trata da vinda dele para reinar na terra. Deixa eu fazer uma pergunta para o Carlos Henrique, para participar também. Carlos Henrique, você crê que realmente a corrupção está com os dias contados? Quando Jesus reinar, afinal de contas, cremos que haverá paz. É lógico que sim, porque ele... Paz e justiça. Ele é o rei, né? Ele é o rei da paz, né? Ele é o príncipe, né? O príncipe da paz... porque é o seguinte, porque a nossa justiça humana, assim, assim, por assim mais bem intencionada, ela nunca é 100% perfeita e isenta de erros, né? Porque todo reinado do homem, né, no fundo, é um reinado parcial. É um reinado à base de interesse. Certo. Só para a gente entrar no próximo quadro daqui a pouquinho, segura um pouquinho nosso diretor aqui. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para o nosso pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, e essa corrupção que a gente vive aqui falando, nós moramos no Brasil. O Brasil parece que não tem muito esse negócio de corrupção não, né? Como vai se dar isso? Parece que tem que, Jesus quando voltar para reinar esses 1000 anos, parece que ele vai ter que fazer algumas coisas aí para a terra estar realmente preparada para que esse reino seja um reino absolutamente de paz, de justiça. Como vai acontecer? O que ele irá fazer para que essa terra esteja preparada para ele reinar esses 1000 anos de paz? A Bíblia fala sobre mudanças de vida, mas também fala de conduta e de postura. Do corruptível se tornar incorruptível. Só há possibilidade do Senhor agir e dominar neste, ora, reino que, ora, estamos aguardando, estamos ansiando por ele, com estas mudanças. E a palavra diz que isso vai acontecer. E para fechar aqui, precisaria acontecer pelo menos algumas coisas. O diabo teria que ser amarrado, 1000 anos, falso profeta e besta, porque pensamos no seguinte, uma coisa aqui interessante. A terra sem Satanás, sem o diabo... Paz total. Só para concluir a pergunta que você me fez, eu não concluí. Quando Jesus vier para reinar, o mundo estará em guerra. Todas as nações do mundo contra Israel. No comando do anticristo e o falso profeta. A trindade satânica, né? Satanás, o anticristo e o falso profeta. Jesus desce em glória, pega o anticristo, o falso profeta, lança eles vivos no lago de fogo e manda o arcanjo prender o diabo por 1000 anos. Aí está ele reinando. Lá em Jerusalém, tá? Então quer dizer que o diabo ele atormenta mesmo. Ele traz alguns malefícios para a humanidade. Ele e seus demônios. Como ele não pode desforrar em Deus e no Espírito Santo e em Jesus Cristo, ele desforra no homem, naqueles que não conhecem a palavra dele. Variedades? Variedades do ponto de encontro. Pois bem, 11 horas e 21 minutos. Vamos aproveitar os nossos debatedores aqui. A mesa está bastante interessante. Eu trouxe aqui, depois eu vou pedir também aos irmãos que possam cooperarem com alguma coisa que trouxeram também acerca da semana. Uma parte do programa que eu acho muito interessante, o doutor Hernando muito habilmente tem conduzido esses acontecimentos à luz da palavra de Deus, para a gente saber em que parte também seria dentro do contexto dos acontecimentos
não só no Brasil, mas no mundo. Eu trouxe aqui rapidamente uma coisa que me chamou a atenção aqui, Lino, Pastor Ronaldo, Carlos Henrique. Crivella agora, com Romário, senador, se filiará ao PSB do Baixinho. E já é nome preferido do partido para a prefeitura. Eu pergunto, será que agora vai, gente? O que vocês estão achando? O Crivella está já há um bom tempo. Olha, eu há muitos anos eu não vejo. Alguém disse aí que o garotinho. Eu não sei. O que você me diz do garotinho? Prefeito do Rio de Janeiro? É muito cristão. Eu acho muito. Não, do que você tem a dizer? Realmente, Vale como. A nossa perspectiva aí é uma perspectiva bem envolta em mistérios, né? Porque há muitas decisões, como diria o dito popular, debaixo dos panos. E tudo que que aflora aí nas notícias é apenas para despertar, só para dizer algo, mas na realidade a verdade está bem obscura nesses relacionamentos agora. Me chamou a atenção, perdão, Ronaldo, que ele parece que mudou de partido, né? Sim. Quem é esse Romário, Carlos Henrique? É uma pessoa que tem mídia? Será que tem apelo popular, alguma coisa assim? Será que tem? O seu é o seguinte, porque porque no caso, no mundo político, existe o quê? É uma visão igualzinho, né? Jogador de futebol. Hoje eu visto a camisa do Vasco, né? Se assim, no final não me interessar, eu jogo no Flamengo. Mas eu estou falando de uma liderança jogo no Botafogo. Evangélica, uma liderança cristã. Então é por Olha aí, aqui, seguinte, caminha por aí, gente? Aqui, Celso. É o seguinte, mas a nossa referência dita evangélica já se perdeu há muito tempo. Entendeu? Já se diluiu. Entendeu? Nessa visão, né? Assim que não tem nada a ver com o evangelho há muito tempo. É porque o seguinte, hoje inclusive, né, a gente defender assim, bancada evangélica, é um prefeito evangélico, governador evangélico, presidente evangélico, hoje, né, na minha visão, nesta contingência, faz o mal, entendeu, ao próprio evangelho. É porque é o seguinte, porque hoje, hoje se defende muito mais um rótulo, né, um lobby, entendeu? Do que o caráter, no caso comum de Deus. Eu assim cito o exemplo, né, de um bispo da Igreja Universal, um bispo, né, muito famoso lá nos anos 90, né, ele de Macedo, comandava, entendeu, aqui a Igreja Universal, aqui no Brasil, né, ele no caso chegou lá, rapaz, como deputado, né? Chegou lá, só fez lambança, né? Chegou lá, só denegriu, né, o evangelho. Mas o bispo, no caso tal, né, o bispo fulano, né, ele é representante aí, máximo aí da igreja, né, chegou lá, fez lambança. É porque se chegou lá defendendo um grupo, né, por interesse, entendeu? Mas quando se chega lá sem ética, né, se uma visão realmente de homem de Deus, né, a coisa se dilui, né? Então, quer dizer, não adianta você ir para o PSB, ou para o PSDB, né, ou para o PT, se aliar a Romário, a Bebeto, a Feliciano, ou qualquer coisa, mas se a essência, na verdade, de ser o sal da terra, não tem. Olha aqui, Celso, e eu no caso, fiz um caso comum, meu irmão, é o seguinte, eu assim tenho muito temor, né, daquela famosa mensagem de Jesus lá no Sermão do Monte. Porque se o sal perder o seu sabor, já não vai valer mais de nada, meu irmão. Só vai ser pisado pelos homens. Olha aqui, Celso. Aí, que é assim, né? Tem de gente, líderes, entendeu? De evangélica, sendo pisado pelos homens, não está no gibi, não.
Então, gente, olha, a gente tem muita coisa aqui, Lino. A gente vai fazer até assim meio que uma prévia, porque são muitos assuntos. E a gente quer aproveitar bastante os irmãos aqui. Então vamos ser bem mais assim sucintos, né, na abordagem, para que a gente possa enfocar mais temas aqui e aproveitar aqui os irmãos que são expertos no assunto. Eu queria, antes do Lino abordar alguma coisa que ele trouxe também aqui. Sobre esse assunto da Prefeitura do Rio de Janeiro, eu creio o seguinte, nem todos são iguais. Cada um pode levantar a bandeira da fé e ajudar o próximo. A Bíblia diz, se o justo reinar, a alegria. Se o ímpio reinar, o povo geme. Mas bem, agora, a Prefeitura de Campos é muito difícil tirar da mão daqueles que estão lá, porque estão no poder. Pastor, e é tempo de Olimpíadas. É muito difícil Romário ou Crivella ganhar essa prefeitura, devido a esses aspectos agora das Olimpíadas. Muito difícil. Pastor Ronaldo, não é aquela coisa também, tudo de acordo com a palavra. Não tivemos bastante tempo para ver essa questão de cristão no governo? Não é bastante tempo. Quer dizer, agora, se nós somos coerentes, se o arrebatamento da igreja está às portas, quem crê que vocês creem realmente? Amém. Então, gente, 2000 anos, eu acho que já deu tempo demais para perceber que isso não funciona, gente. Sim. Já funcionou, mas agora não é. Até porque nós estamos para deixar essa terra a qualquer momento. As profecias estão se cumprindo. Mas enquanto isso não acontece, se você puder trabalhar para beneficiar, claro, meu irmão, se você puder para beneficiar o próximo, estamos aí. A Bíblia diz que... Seja na política, fora da política, agora se corromper, que o Carlos Henrique, ele se corrompe em qualquer lugar, na política, fora da política. Com certeza. Se ele tiver caráter, vai se corromper em qualquer lugar. Bem, outra coisa me chamou a até dentro da Mata Amazônica, sozinho. Lino, vamos lá. Em um livro, Papa Responde a Garotos, o Papa Francisco adotou uma abordagem mais despojada em seu primeiro livro para crianças, em que responde a perguntas como: o que Deus fazia antes de o mundo ser criado? Essa dúvida foi apresentada pelo canadense Ryan, de 8 anos. A resposta, qual foi a resposta? Deus criou o tempo e, acima de tudo, ele amou. O que você está achando do Papa Francisco como escritor? Para criança assim, o que você acha, Ronaldo? Os assuntos do Papa agora estão muito... estão se mesclando, né? Ele tem assunto para todo tipo de interesse, agora para as crianças, e as crianças têm algo diferenciado. As perguntas são sempre desafiadoras. Me chamou a atenção para corroborar o que você está dizendo aí, que uma criança, me parece que lá do Oriente, perguntou ao Papa, até aqui, até botei aqui, ó, mas nem todas as perguntas eram leves. O sírio Mohamed, de 10 anos, indagou se o mundo algum dia voltará a ser belo. O Papa lhe disse que seu sofrimento não irá durar para sempre. Mas o que me chamou a atenção foi quando uma criança perguntou se as pessoas que partiram para a eternidade, lá de onde elas estão, elas têm condições de intercederem por pessoas aqui na Terra. E qual foi a resposta? Claro. Olha, você pega o jornal Dia de sábado, tá aqui, ó. Eu fico pensando, é uma liderança, né, gente? Influenciando multidões, né? Deixando bem claro, irmão Celso, que o Papa é um grande líder religioso, influente, mas não pode salvar, não pode perdoar, tá? Não. Se ele representa Pedro, quando Pedro perguntaram a Pedro, quando ele operou aquele milagre na Porta Formosa, Pedro e João falaram: vocês estão olhando para mim para quê? Para que vocês olham para mim? Quem fez esse milagre nesse homem não foi eu, foi Jesus Cristo. Então, e pastor também não pode perdoar, anjo não perdoa, só quem pode perdoar o homem, salvar o homem, redimir o homem é o Senhor Jesus Cristo. Agora, concernente à intercessão de mortos, interceder pelos vivos, isso nunca acontece porque é bíblico. A Bíblia reprova essa doutrina de mortos interceder por vivos, isso não existe. Para falar rapidamente aqui, Lino, para citar aqui o artigo, outras crianças queriam saber se parentes mortos podem zelar por elas do céu. Ele respondeu: com certeza. Que coisa, né? É uma resposta que não tem base bíblica, não tem apoio bíblico. Aí que vem a Bíblia Sagrada, o nosso livro de regra de fé e prática. Se eu sou um religioso e não uso a Bíblia como base para minhas doutrinas e meus ensinos, eu estou errando. Mas é o seguinte, mas essas respostas, no caso, são o quê? Condizentes com a teologia que ele representa. Exatamente.
Não é isso? A gente nunca não ia assim esperar, né? Outra resposta diferente, não. Mas aqui, outra coisa que me chamou a atenção, o Ronaldo, olha, só deu o padre nessa semana. O padre Fábio de Mello vai celebrar o casamento de Eric Johnson, um ator famoso lá da Aldeia Global. E chamou a atenção que Eric Johnson e a novinha. Eu falei, gente, que novinha é essa? Aí fui ver, a pretendente tem só 25 anos, ele tem 54. E eu fiquei pensando, gente, o padre... E é uma recepção no Copacabana. Me ajuda aí. Palace. Palácio de Copacabana. E aí eu achei interessante que o padre Fábio de Mello, que é midiático, né? Gosta não. Verdade. Disse assim, olha, ele falou assim, olha, gente, ele falou assim, olha, vi este amor nascer, acompanhei o encorajamento da escolha. Agora, o mais interessante... Concernente à idade, eu não você tenho essa questão. Ou pode ser, há muitos casamentos por interesse aí. Você acha que o Eric Johnson com 50 e blá blá blá, isso aí é a primeira, digamos, a primeira... Quer dizer, mas a Igreja Católica ela está assim, meio que fugindo, né, aqueles primórdios também, uma coisa interessante, Tem né? os Tá valores, mudando. Pelo jeito, no caso, aqui é o seguinte, esse ator, no caso, com certeza, ele, no caso, não deve ter se casado na Igreja Católica. Porque senão, no caso, o padre não ia, né, celebrar o sacramento, né, Não, mas do está tendo uma matrimônio. abertura nessa questão aí, né? Não é do matrimônio. Está tendo uma... inclusive aquelas pessoas que estavam divorciadas, o Papa... meio que... Mas a questão, no caso aí, da celebração do sacramento do matrimônio, entendeu? A igreja ela não celebra mais de uma vez, não. Entendeu? Ela é nesse ponto aí tradicional mesmo, porque a não ser o seguinte, que no caso houvesse uma anulação, entendeu, do outro casamento. Aí então se celebra. Mas assim, se ele no caso houvesse se casado na igreja, entendeu, algum tempo antes, entendeu, a igreja no caso celebra não. Inclusive, irmãos, nós estamos aqui ao vivo, né, Rádio Itaperuna também, no canal do YouTube. Você pode mandar também perguntas para cá, 3824-1410, a Rádio Itaperuna, você pode telefonar também, e participar de enquetes que a gente tem feito ao longo desses anos no programa, e participando também conosco acerca de esclarecimento, porque o programa Ponto de Encontro, a visão é essa, esclarecimento. Aliás, eu me lembro do apóstolo São Paulo, que dizia para a igreja de Éfeso, levanta-te, tu que estás o quê? Dormindo, ou seja, e Paulino, nesses dias que estão vivendo, há realmente meio que um adormecimento espiritual. A gente tem ouvido tantas coisas, e principalmente lideranças, né, que deveriam despertar a comunidade, a sociedade como um todo. O crescimento da igreja não para, né? Você entra aí na internet, aí você busca lá. Não estou falando da minha Assembleia de Deus, mas todas as igrejas têm crescido, graças a Deus, a casa de oração, enfim, todo o povo evangélico. Você entra na igreja, você entra no site da Assembleia de Deus Cuiabá, 70 mil membros só na igreja. Nós estamos falando do campo todo, no campo todo tem 150 membros. Você vai para a Assembleia de Deus, dentro da zona, 120 mil membros. Então, a igreja não para. Você pega o mensageiro da paz, começa a ler ele, batismo ali, batismo. Então, nada vai parar a marcha não para, da verdadeira igreja. Mas vocês altamente convivem, eu não sei se os irmãos pensam, que a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente está vendo meio aquela linha assim, gente, é melhor abrir uma igreja do que ter um botequim lá. Eu, há um tempo atrás, eu até tinha um pensamento, mas hoje eu reflito, até porque uma dos pegas que Jesus mais teve, os embates mais, sabe, daqueles acirrados mesmo que Jesus teve, foi com os religiosos, os fariseus, e na verdade eram seitas. E hoje em dia, e partindo vamos para a palavra é nosso guia, nossa bússola. Diz que nos últimos dias veriam quem é falsos ensinamentos, falsos mestres. Então, eu cheguei a essa conclusão, é mais fácil você tirar uma pessoa do alcoolismo, das drogas, da prostituição, do que quando ela está enraizada
numa seita herética. Vocês concordam comigo? Com Com certeza. certeza. Então, não é bem isso. A prova está aí desses diabólicos extremistas islâmicos. Né? Tá, e vem corroborar também o que você está dizendo aí, Lino, essa questão do crescimento. Inclusive, a gente tem até assim, hoje em dia, eu fico até assim um pouco, assim, estarrecido no que diz respeito à igreja. Por exemplo, a Bíblia diz assim, o melhor lugar que tem na Terra, eu creio que é no templo, lá onde as pessoas se reúnem buscar a Deus. É depois do céu a família e depois a igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque você está na sua casa, só ouve as notícias que a gente tem ouvido ultimamente. Mas aí você começa a ler a palavra de Deus, o povo está lá na igreja, no dia de Jeremias, o povo está desviado. Você está entendendo onde eu quero chegar? Sim. Também esse número, esses números apresentados, eu sinceramente eu também tenho uma certa apreensão contra isso, porque só um adendozinho. Se eu disser para vocês o número de pessoas, de cantores evangélicos que cantam ali, tal, e depois no testemunho, foi para noitar. Entende, irmão? Então esse número aí precisa ser mais. Na Coreia do Sul tem a igreja presbiteriana, 1,5 milhão. Estou dizendo, Lino, estou dizendo o seguinte, esses números assim, eu não me deixo levar muito essa coisa, né, sabe? Esses números, sabe? Que na verdade. Massificado. Então a gente tem que ter cuidado, porque a palavra nos adverte. Cuidado, nos últimos dias haveria tudo isso aí. Números eu E tenho. multidões também se converteriam ao Senhor. Nossa, Aqui, volta aqui, só uma parte que eu sei. A rainha, posso falar isso aqui? A rainha Elizabeth II, testemunha sua fé em Jesus Cristo em seu livro aos 90 anos de vida. Ela fala, Jesus é meu único e suficiente Salvador, centro da minha devoção. Lindo, não? Mas aí. Só falar, cara. Aqui é o seguinte, olha só. Aí, né, sobre números, né, sobre, né, contingentes numéricos, olha só, porque, né, Jesus falou assim, pelo fruto conhecereis a árvore. Opa. Então é o seguinte, né, aí se diz a questão de, tem aí 30 milhões de evangélicos no Brasil, ou 40, entendeu? Assim, a cada censo, né, o número aumenta, né, o número aumenta. Então é o seguinte, mas o impacto social desse número alto, entendeu? A gente não vê de uma forma real na sociedade. É porque é o seguinte, o número, no caso aí, tão grande no caso aí de, né, de evangélico, eu acho que o Brasil deveria ser menos pior do jeito que está. Sim, aí, é esse ponto que eu quero abordar. Não vê no caso aí, meu irmão, Não uma influencia, mudança não. da estrutura social, da estrutura moral, Deixa eu pegar carona, ética. Henrique. Deixa eu ver, Ronaldo, mais ou mudança menos não? aquilo. Estados Unidos, Muita coisa, não? o país mais evangélico do mundo, ou seja, o país cristão. 80%. Mas olha só os Estados Unidos. Mas isso é sempre isso. Mas Nós não estamos no céu, não, gente. Não, sim, mas dizer também que, olha, o Brasil é de Jesus. Eu vejo muitas essas coisas assim. Então, parece que é aquela. Judas traiu Jesus e a Bíblia Não, registrou. mas né? é meio que falácia isso. Vamos ser bem Aí o. categóricos. Que falácia. Mas com essas João, mortes- João, quando foi arrebatado no céu, ele não viu uma igreja que podia contar nas mãos e nos pés, mas não. você está Ele falando viu uma de... igreja de milhões, Mas espera um pouquinho. de milhares, de milhares, Mas de está falando milhares. desde Abel, você concorda comigo? Desde Abel? Claro. Pois é. Desde Abel, isso tem peso, são 2 milênios, ou 6 milhões. 6 mil anos, vamos colocar assim. Mas não tem problema. Não, mas espera um pouquinho. Nos dias de hoje, se você disser que os cristãos do Brasil estão mudando a realidade, não, Não, gente. mas aí você vai por onde? Qual igreja que faz um culto de mudança de caráter? Porque tem muitas igrejas, igual o Carlos Henrique falou aí, que não havia muita mudança. Mas os números? Porque o camarada prega lá, ele prega lá o quê? Uma vida rica, Abundante, né? abundante. Mas na hora da estatística. Tá no apare- bolo também, né? Mas na hora da estatística, Tá da no bolo isso estatística aí. aparece. Tá Não no aparece, Ronaldo? Sim. Entre Ah, todos. E aí, Ronaldo? Eu gosto muito do que o livro de Atos fala sobre aqueles que transtornaram o mundo e chegaram até aqui. Deixou registrado lá. E eu creio que o mundo precisa de gente, de pessoas que levam
um estilo de vida, uma vida com estilo, pautada na vivência com o Senhor, para a mudança. É como diz a música, a começar em mim. Se não começar em mim, Uma vida com nunca excelência, mudar. né? Uma vida com excelência. Então, essa afirmação de que, olha, os Estados Unidos é o país mais evangélico do mundo e tal, reflete a realidade? Com certeza. É verdade que vamos trabalhar percentual. Exatamente. Porém, a estrutura que muda qualquer sociedade, qualquer situação, é aquela que é dominada pelo padrão, como disse o Lino, de excelência. E o padrão de excelência vem dos céus, vem do Senhor. Ô, gente, eu tenho assim como base o povo de Israel. O povo de Israel sempre desviou. Quer dizer, e depois que Israel, nas suas várias etapas, desviou da presença de Deus, a tal ponto, gente, Mas a igreja não vai falhar. não vai falhar, Não, mas porque ela está baseada naquele que não falha. sim, mas eu estou dizendo o seguinte, aquele grupo de pessoas que compõem essa igreja, porque a igreja ela é invisível, ela é espiritual, mas é composta de pessoas, de gente. Exato. E o que a gente vê, é que um caso aí que falou assim, se realmente a igreja estivesse influenciando, gente, a violência, a miséria... Não, isso aí sempre, Então, sempre existiu no dia dos apóstolos, sim, no dia dos profetas, e vai existir. Só nós não estamos no céu. mas eu Chegar tenho no que céu- afirmar que esses números são um pouco fantasiosos, é isso que eu quero colocar. Não, com certeza. Fantasiosos. Então eu não gosto de me espelhar muito em números, não. Agora, voltando aqui para o nosso... Estatísticas são assim mesmo. Não, né? Só para acabar. Aqui é o seguinte. Ao nosso tempo, ao nosso tempo. Vamos É o resumir. seguinte. Mas o livro, no caso de Atos dos Apóstolos, fala o quê? Que os primeiros cristãos, eles eram tão assim unânimes no amor, né, que diferença, a Bíblia gente, diz olha, que não havia necessitado entre eles, não. E aí? Mas o Lino falou que... Hoje, no caso aí, meu irmão, hoje aí um camarada aí, tem no caso 2, 3 carros na garagem, importado na garagem aí. Você entendeu? É bem verdade. Tem lá irmãozinho lá, ganhando salário mínimo, passando necessidade, né? Sem comida, a casa dele, né? Quase caindo, né? Sem telhado, chove mais dentro do que fora, né? Agora, causa Não é capaz de dar a mão aqui, meu irmão. Eu tô aqui pra ajudar. Não faz isso, ué. Ronaldo, me permite uma parte, Carlos Henrique. E será que é fantasia isso que a gente está lendo sobre a igreja de Atos dos Apóstolos? Que eles tinham em comum. Essa loucura isso, não é? Alguém fala, mas aqueles tempos eram outros tempos. O mundo não era... Enfim, não existia a América, não existia... Várias essas ponderações, ô Ronaldo. Tipo assim, certeza. mas o mundo era menor. Ou seja, Alguém o disse fato é que eles viviam em comunhão. Alguém E é disse hoje que isso, o evangelho que a gente vê que a hoje. vida humana, ela não mudou. Só trocou de endereço, de localização, de costumes. A vida continua sendo a mesma. A igreja mudou? Essa igreja então mudou? A igreja deve se pautar pela sociedade que está vivendo, dentro das culturas, dentro de tudo que está vivenciando. Porém, existem coisas que você não pode deixar passar. O absoluto continua sendo absoluto. O relativo também. E Jesus mostrou várias vezes ele nos evangelhos que para o judeu havia prioridade com relação ao sábado. Ele disse, olha, se o teu animal cair na cova, você não vai ir até ele. Se alguém está precisando de ajuda, a vida é muito mais importante que qualquer outra coisa. A igreja trabalha não para construir templos, para poder aumentar seu poderio. Pelo contrário, é só para resgatar vidas. Hoje, Uma coisa Exato. inverteu, né? Mas hoje Inverteu. então, eu ouço muito isso assim, gente, Deus está abençoando. Aí faz aqueles tempos suntuosos, gente, dizendo que a gente tem andado. E, por exemplo, eu tenho andado na Europa também, não é essa coisa, esses números que a gente vê aí, não. Você anda quilômetros, você vê uma igreja de tamanho dessa sala. Olha só, então a gente tem, quando você constata pessoalmente, é diferente de números que alguém traz. Não estou dizendo que todos os números são maquiados, longe disso, longe de mim, tal coisa, mas você tem que ter um certo cuidado. O Lino vai trazer uma breve, não sei que posso dizer breve palavra, mas enfim, você fica atento, porque Deus tem uma palavra para você nesse momento. Ok, João capítulo 19, versículos 17 e 18. Aqui está a epígrafe do texto, diz a crucificação. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram.
e com ele outros 2. Um de cada lado. E Jesus no meio. Meu amigo, você que está me ouvindo, Jesus te amou e te ama ainda. Ele quer salvar você. Nós vemos aqui o apóstolo João, o evangelista São João, escrevendo acerca da crucificação do Senhor. Você pode dizer, mas está na Bíblia. Se você não crê no que está escrito na Bíblia, e que é uma prova verídica, uma prova que você pode tocar, é só você pega um avião por aí, tá? Você pega um avião no Rio de Janeiro, vai para Israel, você vai ver lá os lugares onde Jesus nasceu, onde Jesus ministrou, onde Jesus viveu, onde Jesus foi crucificado. Você vai ver também um túmulo vazio, onde está escrito em várias línguas, ele não está aqui, mas já ressuscitou. Uma coisa importante aqui, Jesus levou a sua cruz sobre os seus próprios ombros, está aqui, e levando ele às costas a sua cruz. E quando ele foi crucificado, colocaram 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Se você olhar para a Bíblia, Jesus sempre deve estar no meio. O meio é um lugar onde sustenta. Se fizer uma grande construção, mas não colocar uma coluna no meio, a construção não resistirá o peso. Eu não sei o que está passando na sua vida. Pode ser que você está quase a desabar. Pode ser que você está gritando por algo que não consegue. Ou até pensamento de suicídio. Jesus está no meio da sua vida? Observamos na Bíblia que onde Jesus estava no meio, as coisas eram melhores. Havia vitórias. Observamos que na tempestade, em alto mar, a Bíblia diz que Jesus na tempestade estava no meio dos discípulos. E eles foram clamar. Jesus que estava no meio. Então, esse episódio aqui da cruz, onde fala que cada um estava um de cada lado de Jesus no meio, não foi à toa, não. Tá, irmão Celso e obreiros do Senhor, que aqui está e ouvinte. Quando Jesus está no meio, há alguma tempestade batendo na sua vida, no seu lar? Se Jesus estiver no meio, essa tempestade vai ter que obedecer à voz do Senhor. Aleluia. No céu, Jesus está no meio. Pai, Filho e o Espírito Santo. Jesus está no meio da Trindade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então deixa, meu amigo, Jesus ficar no meio, tá? No meio da sua vida, no meio dos seus negócios. Não fala, como muitos dizem, né? Um conto. Cada conto se perde um ponto. Diz que uma menina foi viajar e a mãe dela, minha filha, convida Jesus para ir com você. Não, Jesus vai no porta-mala. Eu não preciso de Jesus na minha vida. E todos morreram nesse acidente e o porta-mala estava perfeito, sem nada acontecer. Então, meu amigo, você que está me ouvindo aí, convida Jesus para ficar no meio, no centro das suas atenções, no centro dos seus problemas, porque o problema virá. Tem um jargão que anda aí no meio evangélico, dizendo, não, só vitória, irmão, só vitória. Não concordo com esse jargão que diz só vitória, não. Há lutas, há problemas, há guerras, há aflições, mas se Jesus estiver no meio, ele sendo o centro das suas atenções, você vai vencer hoje, amanhã e sempre. Então não fique aí, não morra perdido, não viva perdido. Convida Jesus para ficar no centro, no meio da sua vida, no meio da sua família, irmão Celso. Naquele casamento, faltou ali o vinho, né? Jesus estava no casamento, estava no meio, e foram procurar ele, e ele chegou, solucionou o problema. Então, meu amigo, você que está me ouvindo, procura a igreja, perto da sua casa, que confere com a palavra, que confere com a Bíblia, vai ouvir a palavra do Senhor, e convida Jesus para ficar no meio da sua vida, no meio da sua família, no meio dos seus problemas, no meio da tempestade, no meio das suas atenções, e você terá vitória aqui e na eternidade. E não andará perdido e não morrerá perdido, porque Jesus é amigo até após a morte. Ele é o guia seguro após a vida findar aqui, ele é o guia seguro. Aceite-o como Salvador, será feliz aqui e na eternidade. Amém. Amém. Pouquinho mais gostoso, como diz o nosso
pastor. Olha, o nosso diretor está até perguntando alguma coisa aqui em off, mas não tem como essa palavra passar sem a gente ter um comentário. Pastor Ronaldo e professor Carlos Henrique, me chama a atenção esse homem da cruz. E num dos evangelhos está escrito que, depois de tudo que nós já sabemos a respeito da via dolorosa, né, que foi uma coisa assim, o ser humano não suportaria com certeza tudo isso, não suportaria. Me parece que o doutor Hernando esteve lá, né, em Israel, Não, já foi lá no túmulo de Jesus, né? Via 2 dolorosa. vezes. E alguma coisa importante, irmão Celso, é que todo líder só leva seu discípulo aonde ele pode ir. Olha só, Maomé só pode levar os seus discípulos ao túmulo. Confúcio, todos os líderes religiosos, só pode levar o seu discípulo túmulo pra ao túmulo. frente. Do túmulo para frente, não pode porque ele não ressuscitou. Agora, Jesus não. Quem é discípulo de Cristo, E se você não for fica no lá, túmulo. está escrito no túmulo o quê? Não, Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Só para completar o meu raciocínio, e que me chama a atenção quando ele estava lá na cruz, Ronaldo. Pai, perdoa-lhes. Não sabe o que faz. Isso é forte, né, gente? o Celso, viu? Assim, né? Assim, nessa visão, assim, lá em Mateus capítulo 16, quando ele fala assim, ó, as portas do inferno não prevaleceriam contra. O interessante é que a palavra inferno ali, no português, né, é Hades, né? E a porta do Hades não prevalecerá contra a minha igreja. E esse Hades aí representa o mundo dos mortos, representa a morte. Porque se a morte representava o fim da esperança, né? É o fim dos sonhos, né? Do homem. Porque os líderes, no caso, eles levam seus discípulos, né? Esses mestres espirituais levam seus discípulos né? Lá no Hades, até o mundo dos mortos, a sepultura. Mas Jesus falou que a porta do Hades, que o poder da morte não iria prevalecer, não iria deter a igreja de Jesus. Olha só que maravilha. É assim, pastor Ronaldo? Né? Olha só que maravilha. É verdade. Né? Porque é o seguinte, né? É porque, entendeu? Jesus, ele foi lá no Hades, lá no inferno, saqueou, né, o Hades, né? E ele venceu esse poder. Né, Celso? Com certeza. Fala sobre isso. E é lindo, né? A crucificação ali. E eu fico pensando, pastor Ronaldo, como é que é realmente uma coisa de um mundo sem Deus, né? Como é que depois você pode atribuir, depois de um não só um gesto, mas um ato desse, de largar os céus, né? Não é todo dia que vê alguém do céu e faz tudo isso, e alguém ainda ousa atribuir esse feito a qualquer outro ser humano, né? Por mais santo que seja, mas é ser humano, mortal. Como se explica isso, pastor Ronaldo? Essas pessoas que comparam Jesus como qualquer outro homem. Por que se dá isso, pastor Ronaldo? Na realidade, o ser humano, ele por si só, ele não consegue enxergar só consegue enxergar o que o olho vê, né? O Senhor Deus, ele, com a presença do Senhor Jesus, ele nos deu um grande presente. E a palavra que foi trazida até nós diz que Jesus Cristo se ofertou porque é uma demonstração de amor. E o que era maldição, né, Carlos Henrique e Celso? A cruz, e hoje nós temos quantas pessoas carregam cruz, né? De ouro, de prata, de várias, de todo tipo de metal precioso, eu não. Mas Jesus carregou a cruz como uma afronta, uma pena, pagando um preço caro, só porque
um homem, uma vida humana vale, não tem preço. E ele quer que nós entendamos essa Entendamos realidade. isso. Até porque, conforme já foi dito no transcorrer do programa, muitos se têm colocado como Cristo, né? É verdade. E roubando, digamos, ninguém rouba a glória de Deus. Não, a gente está colocando assim de uma maneira mais grosso Só para modo, entender mesmo. para entender. É, Mas, gravidade. assim, quem faz o feito, até porque a palavra diz que sem ele nós estaríamos irremediavelmente perdidos, né? João 1:12 fala, né? E veio para os seus não receberam, mas todos quantos receberam, Deus poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. Alguém disse certa vez... Nenhum outro poderia trazer essa esperança. É verdade. Alguém disse certa vez que o homem natural ele não consegue entender essas coisas, porque ele está morto mesmo, né? E aí deram um exemplo, se você for num cemitério, chegar lá numa daquelas covas, ou uma pessoa já falecida, se você colocar sobre ela 1 tonelada sobre ela, Tá indo bem? ela não vai ter diferença nenhuma para ela. A não ser fisicamente, em termos de deteriorar e acabar com sua situação física. Mas o peso do pecado é assim, ele faz com que o homem não perceba a situação ruim, péssima, horrível que está vivendo. Por isso que precisa de alguém, esse presente que veio do céu, esse que restaura o homem. Né? Que presentão, restaura o homem, tirando esse peso. O pecado é um peso que o homem não pode sozinho tirar. Carlos Henrique, Celso. então fica assim entendido que se uma luz não vier lá de dentro para iluminar o meu conhecimento, eu Celso. vou pensar que qualquer um pode me levar aos céus, como foi trazido aqui essa pergunta que uma criança fez ao Papa Francisco, né? Dizendo que qualquer um pode. Você vê que coisa, né? Há uma barreira muito grande, né? Aqui, Celso. Por isso assim entendeu? Assim eu já disse aqui, né? Sempre digo, e a palavra assim, afirma isso. Jesus, ele não pisou aqui na terra para fundar nenhuma religião, não. Né? Jesus não veio fundar nenhum grupo religioso. Jesus não veio fundar nenhuma igreja. Né? Porque toda religião, por melhor que seja, ela assim tem assim uma visão limitada da realidade. Né? Uma visão bem limitada. Jesus ele veio, na verdade, aqui anunciar o reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque no caso seguinte, Jesus ele já tinha a sua religião. Jesus nasceu e morreu dentro do judaísmo. Ele não veio fundar outra religião, não. Ele veio o quê? Ele veio trazer uma outra luz, né? Dentro da religião judaica, que no caso, essa religião não conseguia passar para os homens, não. Por quê? Celso, Ronaldo, a religião muitas vezes que leva à escravidão, né? O ser humano. E me permita uma parte, Carlos Henrique, e a propósito, já tinha aqui o próprio judaísmo, você disse, os fariseus estavam ali, né? Verdade. Então, se ele viesse aqui para fundar, ele não teria o menor sentido. É. Então, é muito interessante essa palavra trazida hoje. Ótimo. Para mim, quando fala de Jesus, para mim é tudo, né? Glória E falta a Ele. essas palavras, falta essa pregação de crucificação, de cruz. Hoje em dia eu sinto saudade dessas. Parece que fugiu dos nossos púlpitos isso, né? Não é, eu não sei. Isso é algo que tem que renovar todos os dias. Né? E o Lino saiu, perdão. Eu falei do Lino aqui, porque se estivesse aqui, certamente ele ia colocar fogo no negócio aqui. Mas olha só, eu queria também trazer para os nossos debatedores aqui, nossos irmãos, pastor Ronaldo, professor Carlos Henrique, uma coisa que eu estava até falando ontem com o doutor Hernani a respeito da entrevista. Você viu, Silas Malafaia, um procurador da República, acerca daquilo que está para surgir nas escolas, no que diz respeito à educação infantil. E eu achei interessante que o Brasil tem uma Constituição Federal e que as leis também, no que diz respeito à educação, estão inseridas dentro dessa Constituição, mesmo?
E me chamou a atenção que já tentaram isso em São Paulo há pouco tempo, umas cartilhas, né, a gente tem conhecimento, em que as crianças de 6 anos elas teriam que ter noção de, até de erotismo, vamos colocar assim, na sua tenra idade de 6 anos, 7 anos. E eu achei interessante quando esse procurador, ele, na entrevista que ele deu ao Silas Malafaia ontem, dizendo que a própria Constituição, ela cita no artigo 229, que a educação dos filhos é de prerrogativa dos pais, nos aspectos de moral e também de religião. Então, é uma coisa, a gente está até colocando isso, porque não é questão, Ronaldo, de levantar uma bandeira. O Silas Malafaia é até uma pessoa muito esclarecida, né? Um homem que conhece bem a palavra, mas tem uma certa atitude que eu não concordo às vezes. Vamos para Brasília, marcha. Não, pregar a palavra. Mas nesse aspecto aqui, falando a respeito de família, um alerta, eu achei muito interessante essa abordagem que foi feita ontem no programa. E eu queria também que você trouxesse um comentário sobre isso, sobre a introdução de livros, né, infantis, em que, na verdade, cita ali a criança a viver uma prática que não é propriamente da sua faixa etária, né? Verdade. E, na verdade, a gente sabe que quem está por trás disso é o próprio Espírito, né? Com certeza. O Anticristo. E, lamentavelmente, como já falamos aqui no decorrer do programa, as autoridades, por não estarem em Cristo, né? E o mundo jaz no maligno. Mas é uma coisa que me chamou a atenção. Você chegou a ver? Sim. Há um interesse, o comunismo fez isso também, na época outrora, de contaminar as crianças para causar embaraço para a geração que virá. Os adultos são seduzidos, mas têm entendimento. E o que o procurador e o pastor Silas, ora, trouxeram à tona, já é algo que está há muito tempo sendo falado, e ele, de uma maneira muito especial, ele trouxe os regramentos jurídicos que embasam e fortalecem a família e a estrutura de progressão da educação que deve partir de casa. Inclusive, Carlos Henrique, eu achei interessante um exemplo assim, bem prático. Ele disse, olha, tanto é que a interferência, ou a ingerência da família no que diz respeito à educação à criança, ele é tão notório assim. Por exemplo, se uma criança no colégio ela causa algum dano, digamos assim, quebra o vidro, a responsabilidade de quem que é? Dos pais. Os pais. Então, nada mais, não é nem questão de ser justiça, mas óbvio de que os pais educarem seus filhos, não é assim? Verdade. E isso eu entendo também, que aí está a questão da influência. Porque o povo de Deus, nós temos pessoas que têm conhecimento e pessoas que podem favorecer com que a nossa sociedade saiba a verdade. Jesus diz que a verdade é que liberta. E reportando a palavra diz o que? Ensina o menino. Sim. O caminho. Então, isso norteando, mais uma vez a palavra de Deus vai nortear até o comportamento da nossa sociedade como um parâmetro de vida, né? De moral, conduta. É verdade. O Celso não falar sobre isso? É porque é o seguinte, porque né, entre os judeus, o responsável da educação, né, de uma criança era a família, correto? Era assim, a influência. Não era nem a sinagoga, e nem o templo, nem o sacerdote, que no caso ensinava seus filhos, não. As crianças não. Era a família, né? Com exemplo, com a educação. Mas a sociedade hoje, mas os pais hoje, já não tem mais tempo de um diálogo com os filhos mais. Já não tem assim mais nenhuma referência. Aí então, delegou isso para o Estado. O Estado, sabendo da sua influência, era o quê? Por uma ideologia, entendeu? Para o quê? Massificar, entendeu? A mente, né, de uma criança. Entendeu? Na verdade, um erro, no caso, levou um outro erro. Outro abismo. Mas, na verdade, também, nós temos ainda aqui a palavra de Deus. Exatamente. Que tudo isso. Marcelo, mas muitos
crentes, muitos servos de Deus, já não casa mais o culto, mas a sua devocional com os seus filhos mais, velho. Eles não fazem mais, não oram junto mais, não comem junto na mesa mais. 12 horas e... é isso mesmo, não me ajuda aí, 15 minutos? Isso. Rapaz, olha, está chegando ao final. Eu gostaria que o pastor Ronaldo, eu vou só jogar aqui um tema rapidinho aqui e fechasse com o seu parecer. Olha só, a gente está falando aqui falando um pouquinho do governo brasileiro. Donald Trump, o candidato da Ku Klux Klan. Aí agora, como é que fica isso aí? Complicou. Se há uma tendência de melhoria dos relacionamentos, não é voltando ao que outrora já foi um grande problema nos Estados Unidos, gerando racismo, violência e tudo mais, não vai prosperar isso aí. Deus tem que ter misericórdia desse povo, com Donald Trump. E é o povo americano, que a gente citou A aqui. visão dele de rir, entendeu? É de extrema direita, né? E ele é contra as Né? minorias, Extrema direita, né? contra as radicalmente. E parece que a Ku Klux Klan tem se fechado. Reacionário. Enfim, Também, né? Reacionário mesmo. as saudações, as considerações finais para o pastor Ronaldo, nós temos 30 segundos, Ok. estourando. Quero só agradecer realmente, mais uma vez, aos nossos ouvintes, dizer que nós estamos muito felizes. Deus possa realmente abençoar a semana. A Igreja de Casal da Vinhosa vai estar... Você está comemorando 50 anos 50 nesse mês anos. de março. E teremos aí a presença do irmão Hernani no domingo, dia 20, ministrando a palavra. No sábado, o pastor Paulo Silvio Nascimento estará conosco lá também. Vamos ser da primeira de maio? Isso, 50 anos da Posso igreja. estar lá também? Com certeza, estão todos convidados, será realmente uma bênção muito grande. E Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Obrigado, Celso, Carlos Henrique, Bertinho também. Carlos Henrique? Também. Um excelente domingo aí. Uma boa tarde, uma boa semana e até o próximo ponto de encontro. Olha, foi bom tê-los conosco nessa manhã. Agora é princípio de tarde. E olha, no próximo domingo aqui estará o nosso titularíssimo. Exatamente. O pastor Hernani. Saúdes também, né? Isso. Melhoras. E joga essa zica Né? no espaço, tá? Nada Exatamente. de- Um forte abraço aí. Vai estar aí bem aí, né? 100% aí, né? No próximo domingo aí. Gente, amigo, um abraço e até o próximo domingo. E que Deus te abençoe grandissimamente no dia que Ele fez, que é o dia chamado hoje. Hoje é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos. E regozijemos. Quero dizer com mais do que palavras te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro